Então, esse primeiro livro, eu vou até puxar ele aqui, é um livro que eu li quando eu tinha 17 anos e despertou muito do meu fervor e da minha paixão por leitura. Eu acho que foi um livro que mudou minha percepção sobre leitura e abriu as portas para um novo mundo que eu não conhecia ainda. Eu já lia outros livros até aquele momento, eu lia livros de ficção e fantasia, mais correntes, e essa foi a primeira leitura que eu acho que foi a primeira leitura séria que eu fiz. Eh, e foi um livro que realmente me marcou bastante. Eu vou puxá-lo aqui, é um livro que eu li durante o ensino médio, fui na biblioteca da escola que eu estudava, era uma escola estadual. Eu encontrei esse volume não deixou de ser. E eu encontrei esse volume na biblioteca quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, com 17 anos, então 2017. E é esse daqui, A Divina Comédia de Dante Alighieri. É um livro aqui que realmente me marcou. Por que eu resolvi trazer esse livro aqui para comentar? Bem, ao invés de apenas indicá-lo, que é o que eu vou fazer também, espero que vocês também leiam isso daqui. Esse livro aqui ele me marcou por diversos motivos. Foi a primeira leitura clássica que eu fiz, primeiro livro de literatura clássica que eu realmente li. Ele foi diferente de tudo que eu já tinha visto antes, e ele realmente me prendeu de uma maneira que poucos livros, desde 8 anos atrás até aqui, fizeram. É, é a história, para quem não conhece, né, dando uma breve sinopse. Dante Alighieri, um poeta italiano medievo, ali por 1100, alguma coisa assim, 1100, ele escreve esse poema no qual ele mesmo é o protagonista, e ele vai fazer uma jornada, onde ele começa no limbo, e ele vai progressivamente caminhando pelo inferno, pelo purgatório, até chegar ao paraíso. Então, uma jornada do inferno até o paraíso. Ele é guiado pelo espírito de Virgílio, o poeta que também existiu, e que o guia por grande parte da sua jornada. O interessante desse livro aqui é que Dante colocou todos os personagens como figuras históricas, figuras que realmente existiram. Todas as pessoas, todas as figuras que ele menciona no inferno, que ele vê as almas sofredoras no inferno, as almas no purgatório tentando chegar no paraíso e as almas do próprio paraíso, foram pessoas que muitas vezes ele até conheceu, ou pessoas nas quais ele se inspira, ou figuras históricas, intelectuais que ele também estudou. Então, esse livro aqui realmente me mudou como pessoa, eu diria. É um livro que traz uma das narrativas mais fantásticas, e muito do que a gente pensa sobre inferno, purgatório, paraíso veio daqui. E a gente sempre vai retornar para isso, e acho que isso é interessante sobre livros que são clássicos, né? Alguns poderiam argumentar que esse livro, justamente por refletir muito dos conflitos políticos, históricos da época de Dante, justamente por apresentar figuras históricas da época dele, seria um livro da sua época. Mas, na verdade, o que um bom autor e um bom escritor faz, principalmente aqueles que escreveram os grandes livros, eles criam obras que são universais. Nunca vai existir uma época em que a Divina Comédia não vai fazer sentido, em que o que está escrito aqui não vai impactar a gente de uma maneira existencial. Os livros clássicos são assim. Eles são universais e não importa, você não precisa ser italiano para você compreender esse livro. Você simplesmente pode se abrir para essa leitura, que ela vai te contar algo interessante sobre o ser humano, sobre a realidade, sobre você, sobre nossos maiores propósitos, sobre nossos objetivos, sobre nossas maiores aflições. E aqui o que basicamente Dante está fazendo, ele está fazendo uma exploração pela própria alma e pelo próprio espírito da humanidade. Passando pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso. É um livro fantástico, ele é dividido em 3 partes, né, muitas vezes a gente pode ver edições que tem os 3 volumes separados, que nem esse daqui, que tá num box, ou a gente vê o livro em conjunto, né, um livro único, né. Mas é a mesma obra, e é um livro único. Muitas sessões desse livro ficaram comigo e eu penso nelas até hoje. Então, assim, no inferno, a gente vê Dante sendo guiado por Virgílio, que é uma maneira muito interessante de falar como que
como que a gente sempre tem um mentor nas nossas vidas que vai fazer com que a gente vai ajudar, vai nos ajudar na exploração, Deixa. na exploração das nossas vidas. E na Divina Comédia, o Dante vai passar pelos recônditos mais profundos do inferno até chegar aos campos mais brilhantes do paraíso. E é uma jornada que me ensinou muitas coisas importantes que eu levo até hoje. É um livro que mostra pra gente que para você chegar no paraíso, você tem que passar pelo inferno. Dante não podia simplesmente pular o inferno e o purgatório para chegar no paraíso. E eu acredito que com as nossas vidas é algo parecido. A gente sempre vai passar por diversas provações, diversos sofrimentos antes da gente chegar no lugar que a gente quer chegar ou que a gente acha que a gente quer chegar, né? Nas maiores realidades, por assim dizer, né? Então, quando Dante está passando pelo inferno, ele adota uma postura de observar o destino das almas que estão ali, de entender o sofrimento que elas estão passando ali, aquilo que foi implicado nelas, o sofrimento que elas estão tendo, que elas estão sofrendo por o que elas fizeram na vida delas. E ele vai explorar isso também. Quando ele está passando pelo purgatório, ele vai ali entender como que as pessoas estão lutando para poder expiar os seus maiores pecados para poder eventualmente chegar no paraíso. E as imagens que Dante cria é um negócio de louco, assim. Eu não consigo nem. É melhor você simplesmente pegar esse livro e ler. É um poema sensacional, maravilhoso. Ele passa por todos os grandes círculos do inferno até chegar em Lúcifer. Sim. E Lúcifer aparece ali como a maior figura do inferno, mas também a mais medíocre. Lúcifer é também um sofredor, né, no inferno. Ele também. Ele não é rei do. Ele não é um reino chamado inferno. Ele é o primeiro prisioneiro de uma prisão chamada. Exato, exato. E ele representa ali como se fosse o deus do pecado, por assim dizer, como uma figura totalmente devastada pela realidade que ele mesmo criou, né? Sim. Que é o destino de todos os grandes pecadores aqui na visão do Dante, né? São pessoas que choram lágrimas de sangue por aquilo que elas mesmas fizeram e nunca vão conseguir expiar aquilo, né? Então, Lúcifer é encontrado ali no final, no mais profundo poço do inferno, onde ele tá ali junto das almas, que isso que é interessante do inferno de Dante, ele faz uma hierarquia dos diversos pecados, né? E ele coloca ao lado de Lúcifer os traidores como os maiores pecadores, né? Ele tá basicamente falando pra gente que a traição é o maior dos pecados. Eu tendo a concordar e levo isso em consideração e lembro de Dante toda vez que eu penso nisso, porque a traição é o maior dos pecados. A traição, você precisa necessariamente ter uma relação de confiança para que você possa trair. E a traição destrói a pessoa que foi traída e corrompe muito mais a pessoa que está traindo, né? E existem diversos tipos de traição. E Lúcifer é o primeiro dos traidores na visão de Dante. Ele é o cara que traiu o sumo bem, em prol das suas próprias aspirações e vontades, né? E ali está ele, né? Num lago de gelo chorando lágrimas geladas, né? Então essa é a figura que deveria ser a mais, que é muitas vezes imaginada como a mais onipotente dentro do inferno, é na verdade a mais empobrecida. Sim. Então Dante, para mim, ele faz essa peregrinação por todas essas diferentes realidades e ali você vai extraindo certas informações que, ao meu ver, vivem comigo até hoje. Uma dessas é justamente o que eu já falei. Não tem como você não observar um pouco de inferno até você chegar em algum tipo de paraíso. Sim. E antes disso, você vai subir a montanha do purgatório também. Então, o purgatório é justamente uma montanha que as almas que estão tentando chegar no paraíso estão subindo. Elas estão ali passando por diversas provações para que elas possam entrar nos portões do céu, né? E eu acho que nesse momento é um momento muito interessante porque Virgílio deixa de acompanhar Dante e quem vai acompanhá-lo é Beatriz, que era a musa de Dante, que é uma mulher que inclusive a gente sabe muito pouco, historicamente falando. Tem teorias, Só o nome dela. tem muitas teorias, mas Beatriz é uma mulher que provavelmente Dante chegou a conhecer e virou uma mulher por quem ele se apaixonou. Não chegou a ter uma relação com ela, mas ele se apaixonou. Sim. E nesse momento, Virgílio sai e Beatriz, que é um anjo, vai guiando Dante pelo restante do caminho, ali na metade do purgatório até o final do paraíso.
E esse momento é muito, muito revelador para mim, porque é nesse momento que a gente entende para Dante o que que era uma relação entre um homem e uma mulher, né? O que que era uma relação positiva, benéfica, né? A mulher estava ali representada como o anjo que vai guiar o homem para uma realidade superior. Sim. E na visão de Dante, foi o que eu pude entender e é o que eu levo comigo, um bom relacionamento entre duas pessoas, ela segue esse preceito. Você é o facilitador de transformações positivas para o seu parceiro, e ele vai fazer a mesma coisa com você. Vocês estão tentando chegar no paraíso juntos. Sim. Vocês estão tentando subir esses níveis de realidade em conjunto. Então, muito do que eu penso por um bom relacionamento vem daqui também. E depois dessas longas provações, aí eles vão chegar no paraíso. E o paraíso é um local muito interessante, porque muitas pessoas que leem a Divina Comédia falam que o primeiro livro é legal, o inferno é muito bom, o purgatório é ok, e o paraíso acaba sendo considerado às vezes até meio chato porque é mais parado, mas assim, essa é uma visão muito sensacionalista da Divina Comédia, que é muito aquela visão que a gente vai como se a gente estivesse lendo isso daqui e indo ao cinema, né? Como se a quantidade de explosões na tela significasse uma boa história, né? Ter grandes confrontos. Na verdade, o paraíso, pra mim, é uma das partes, talvez seja a minha parte preferida da narrativa. Ou que tem algumas das minhas sessões favoritas. Porque nesse momento, Dante tá vendo e conversando com as maiores almas. E nesse momento ele está sendo testado. Ele é testado pelos grandes pensadores, pelos grandes santos. Os santos testam Dante para saber se ele compreendeu o sentido da jornada que ele está empregando desde o limbo até ali. Então fazem perguntas do que ele considera como o que é a fé, o que é o amor, o que é a caridade. E ele tem que responder essas perguntas. E é nesse momento que a gente percebe que o paraíso não é apenas um lugar idílico onde você vai chegar para descansar eternamente. Não. O paraíso é o local onde o cúmulo de toda a sua jornada vai se manifestar. E é lá que você vai ser testado. É lá que você vai ter que demonstrar se você realmente aprendeu alguma coisa com tudo que você fez. Você passou pelo inferno. Você sofreu, viu o sofrimento, e agora está na hora de você mostrar que você veio. Então, no paraíso, Dante é testado. E existe um motivo muito claro para isso. E é algo que me faz pensar que até nos nossos momentos, nos melhores momentos da nossa vida, é onde justamente as maiores dificuldades podem emergir. De lá você será testado também, certo? O final feliz é muitas vezes o início de uma nova aventura, de uma nova jornada. E Dante, quando está no paraíso, conversando com os santos e mostrando a que veio, ele eventualmente passa nesses testes. Eu vou dar spoiler, né? Estou dando spoiler de tudo, e uma coisa importante a ser lembrada sempre de que livros clássicos não deveriam ser representados apenas pelo curso das suas narrativas propriamente ditas. Então, um spoiler não mancha uma história dessas. Não se preocupe com spoilers quando você está vendo livros clássicos, porque eles têm muito mais do que apenas a narrativa propriamente dita, porque importa mais o que você consegue apreender daquilo do que necessariamente eu contar aqui para vocês. Mesmo depois de contar, é interessante você ler e ter a experiência de primeira mão. Então, voltando, né, quando Dante está no paraíso e ele encontra ali o sumo bem, ele chega com Beatriz e eles observam Deus. E a visão de Deus é algo magnífico, uma imagem que vai ficar comigo para sempre. E Deus é algo que não é compreensível para a visão humana, né? Deus, ele está acima da compreensão. Então ele aparece como um monte de símbolos, como um amontoado de símbolos. E é algo que para mim foi genial realmente de Dante fazer isso, porque não tem como a gente observar Deus de frente, né? Até mesmo Moisés na história bíblica do Êxodo não consegue olhar para a cara de Deus, né? Ele olha para as costas. Então, a visão do divino, a visão daquilo que te transcende é difícil. É uma visão que você precisa trabalhar muito o seu espírito para conseguir observar aquilo. Então, e muito do que eu tô falando, você não precisa ser cristão para compreender isso. Você não precisa necessariamente adotar uma postura metafísica ou religiosa necessariamente. Eu não me considero uma pessoa eh, católica ou cristã necessariamente, mas eu pude aprender com esse grande pensador. Eu levo esses pensamentos comigo para minha vida. A visão de Dante
de Deus é algo que me fez pensar muito, me refletir muito, porque é um conjunto de símbolos que todos nós vemos, mas que estão reunidos ali naquele momento. E tem um, e nesse momento é como se fosse uma viagem de conversão também, né? Para Dante toda essa viagem, né? E leva a gente a crer que como aquilo que nos transcende, aquilo que de melhor existe pra gente nessa realidade, não é que é difícil de ser encontrado, é encontrado o tempo inteiro, a gente só não presta atenção. Por isso que Deus não é representado como uma grande figura, um velho barbudo no céu, aqui. Ele é um conjunto de símbolos. E esse conjunto de símbolos também pode ser verificado na realidade. E muitas vezes é ignorado. Então, eu aprendi isso em muitas coisas mais com Dante, e acho que o importante sobre esses bons livros que a gente está comentando aqui é que a marca que eles deixam em você são essas ideias que você vai trabalhando, são essas leituras, às vezes até releituras, são pensadores, né, que quanto mais você convive com aquele livro, porque um livro para mim é uma grande conversa. Quando você abre um livro para ler, você está tendo uma conversa com aquele autor. E você tem seus pensamentos e você vai trocando ideias com essa pessoa. E você vai trabalhando essas ideias internamente. Então, essa narrativa aqui, ela vive comigo. Dante vive comigo. Eu levo Dante para tudo quanto é lugar. Eu não tô falando de levar o livro físico. Eu tô falando que ele vive em mim. Sim, ele vive comigo, ele vive na minha consciência o tempo inteiro. Até mesmo na minha inconsciência, muitas vezes. Eles me marcam e os autores que nos marcam, nós os levamos para todo tipo de ambiente. Eles estão sempre aqui, né? Eles estão sempre aqui com a gente. Aliás, eu preciso dar um disclaimer também, que a gente está mostrando um monte de livro, mas se você estiver ouvindo pelo Spotify, talvez você não esteja vendo, mas no YouTube a gente está mostrando os livros assim na tela, né? Depois você pode conferir. Mas a gente está mencionando aqui também, então você também está ouvindo. Mas o que mais eu tenho a falar disso daqui? Bem, isso me mudou para sempre. E eu acho que o que um bom livro faz é justamente isso, ele abre portas para você. Então, outra coisa interessante para se falar sobre literatura clássica é que quando a gente fala sobre ler os clássicos, não é necessariamente que a gente esteja falando que outros tipos de leitura não prestam, porque muitos discursos acabam nesse mesmo lugar comum. Sim, cara, isso é meio mesquinho. Sabe, isso que esse best-seller que você tá lendo não tem valor algum. Leia esses daqui. Eu entendo a motivação por trás de alguém fazer isso, Também. mas a pior coisa que você pode fazer, por exemplo, com uma criança, eu já conheci pessoas que odeiam literatura clássica, porque quando estavam ali sei lá, na primeira, segunda série, algum professor desalmado pegou Memórias Póstumas de Brás Cubas e jogou na mão da criança para ler. Exato. E aqui a gente só tá falando que, na verdade, os livros clássicos, eles são difíceis não porque eles querem ser difíceis, mas porque eles têm que ser. Porque quando você trata desses temas e dessas ideias fundamentais para o ser humano, você não pode não ser difícil muitas vezes. E na verdade, quando você começa a entender, muitas vezes o difícil é que você ainda não se habituou com aquilo. Na verdade, esses gênios da literatura, eles são conhecidos por pegarem esses temas e tratarem de uma maneira que a gente consiga compreender. Consiga compreender e que seja quase que eterno. Exato. Que ler no medievo da Itália e ler hoje em 2025, ou ler daqui a 30 anos, irá fazer sentido. Exato. Onde é um muito maior. Esse é um dos critérios, inclusive, que o T.S. Eliot, na palestra dele chamada What is a Classic, ele define como o que é um dos critérios para você determinar que um livro é clássico ou não. Você tem a temporalidade, então você consegue ler a qualquer momento e ele continua relevante, não importa quanto tempo se passou desde que ele foi primeiro escrito. Você tem universalidade, independentemente da cultura da qual você faz parte. Aquilo pode ser apreciado e compreendido por você. Sim. E proeza técnica, porque Dante é foda. Dante é. O Dante, ele merece a alcunha de gênio. Eu acho que tá no topo do topo do topo da literatura. Sim. Porque, como eu já mencionei outras vezes aqui em conversas nossas, eu e o Kiz, a gente foi nesse ano numa palestra sobre uma pessoa que tem doutorado dessa obra. Sim, ele tem doutorado, é um professor de filosofia de Belém do Pará. Se não me engano, acho que era Belém. Acho que é Belém do Pará. Belém do Pará. A tese de doutorado dele é sobre a Divina Comédia. Sim. Então, ele é um livro muito difícil, porque ele é muito denso, ele tem muita Uma carga carga simbólica. muito grande, mas o bom de você ler esse tipo de história, eu com 17 anos, eu não tô falando que eu compreendi,
Não existe isso de você compreender 100% uma obra dessas. Ela sempre vai ter mais pra te contar. Elas são inexauríveis. Sim. E quando eu tava com 17 anos lendo isso, eu só conseguia compreender de fato porque cada canto, né, cada capítulo tinha um resuminho antes. Tem que acumular o no começo pra... Exato, pra você entender, porque senão é muito difícil mesmo. Mas o importante é que o cérebro do ser humano, ele é que nem qualquer órgão, ele precisa ser trabalhado. Exato. Ele precisa ser ali fomentado com material novo para ir se habituando. Então, o interessante da literatura não é que você deve parar de ler o que você gosta de ler para ler necessariamente os clássicos, mas é que é uma escadinha. Você lê uma coisa e aquilo te abre portas para outras coisas, e você vai subindo. Sim. O que não é legal, talvez, é ficar só lendo as mesmas coisas a vida inteira. Porque é É confortável. interessante se aventurar naquilo que é novo, se aventurar num clássico, se aventurar num pensador diferente. De vez em quando tem que sofrer um pouquinho. Exato, tem que sofrer ali um pouquinho pra você entender alguma coisa. Exato. E assim, Dante, nesse sentido, ele é um crossfit inteiro pra você. Sim. Você não precisa começar por Dante, você pode pegar outros autores, mas Ah, Dante é muito interessante e é aquilo, né? Livros clássicos abrem portas, então é uma grande conversa e todos os grandes livros eles meio que conversam entre si. Porque os gênios foram lendo uns aos outros ali, né? eles foram se referenciando. Quando você lê a Divina Comédia, você abre portas para ler Virgílio. Exato. Você abre portas para ler a Eneida. Você abre portas para que veio antes da Divina Pra Comédia. ler Ilíada, porque você ele menciona abre- aqui. Exato. E abre portas para você ler obras até que vieram depois, como Paraíso Perdido de John Milton, por exemplo. Sim. E esse livro ele é muito, 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 muito legal. Porque esse doutor que que eu acabei de mencionar, acho que ele falou que leu a Divina Comédia mais de 3, 4 vezes na vida. E ele sempre se encanta com algo muito legal e novo junto. Tipo, toda vez. Ele sempre encontrava, que o clássico tem isso. Você pode reler depois de anos e ainda vai achar incrível, porque aquilo vai te mudar e vai falar sobre a mente, a alma humana, o mundo de jeitos muito novos, com símbolos muito diferentes. Porque, é uma coisa que eu já mencionei aqui antes também no episódio de Boa História, se não me engano. A literatura é uma hiperrealidade. Sim. Então, ele pega um monte de símbolo que ele viu, seja de mitos, porque tem mito arturiano aqui dentro, tem mito grego, tem romano. História medieval, tem tudo. O Dante, ele não era só um poeta, ele era um intelectual completíssimo. Sim. Tem numerologia aqui dentro, que, por exemplo, são 8 círculos do... 9. São 9? 9 círculos do... Do inferno. 8 ou 9? 7 no Purgatório. 7 no purgatório, que é um número incompleto. Ele não é completo igual o 8, por exemplo, e o 3. São 3 grandes capítulos. Tem versos que também tem essa lógica de números. Então, é bizarro tá aqui dentro. Cada volume também são 33 cantos. E... O Inferno tem 34. alguma coisa. Isso, eu acho que é isso que você estava procurando, na verdade. Que o Purgatório tem 34 porque tem incompletude. Porque as pedras também. Mas eu acho que o Inferno tem 34. Mas enfim, depois... Mas enfim. E ele usa esses símbolos diversos. Cara, ele usou um monte de coisa que ele já falou aqui. Pra falar sobre o quê? Sobre sofrimento, sobre transcendência, sobre consequências das suas ações, sobre o mundo como um todo, Sobre a ascensão de uma alma, né? A gente estava falando sobre amor. Porque ele começa num estado de confusão, né? No limbo. No limbo. O limbo começa com ele perdido na sua... No meio da vida dele, ele tava com 35 anos, que é meio que a meio da vida de um ser humano, né? E ele tava perdido no limbo, sem saber o que fazer, e Virgílio veio para guiá-lo, que é aquela noção que a gente tá tentando passar com os grandes livros, né? Porque quando você vai lendo os grandes autores, eles viram seus guias. Assim como Virgílio virou o guia de Dante, eventualmente você vai ter seus próprios guias quando você for lendo. E o mais legal é, você pode escolher o que você quer ler de seu interesse. Você pode ler Machado, você pode ler Dante, você pode ler Kafka, você pode ler Tolstói, Dostoiévski, enfim, Tolkien. E esses caras quanto mais você convive com eles e vai se engajando nas conversas, que é lendo suas obras, eles vão meio que guiando você no sentido de te dar essas ferramentas para você entender a sua realidade, a sua vida, as suas lutas. Então, toda vez que eu penso na minha própria existência, eu sempre penso como uma peregrinação tal qual a de Dante, né? Sim, a gente está sempre caminhando ali pelo inferno em direção a algum tipo de paraíso, né? Sim. E algo dos clássicos também é, como você mencionou, eles vão se autorreferenciando. Então é muito comum na arte, talvez muita gente nunca ouviu falar, por exemplo, da Divina Comédia, mas já escutou Devil May Cry.
que é um jogo que tem referências diretas à Divina Comédia. Você provavelmente sabe mais do que você acredita que sabe sobre esses livros, porque o que um grande autor faz não é apenas escrever uma grande obra e ela fica ali sozinha no vácuo. Ela gera cultura. Os artistas e os pensadores, como o Marcelo falou, eles foram tirando o conhecimento ali de mitologias, de símbolos, eles pegaram os símbolos que estão ao nosso redor, traduziram numa narrativa interessante, e a partir disso uma cultura surgiu dali. A língua italiana só é a língua italiana por causa de Dante. Olha isso, cara, é muito O bizarro. dialeto dantesco, por assim dizer, é o que formou grande parte e balizou a evolução posterior da língua italiana. Então, assim, os poetas, os escritores, principalmente aqueles de ficção, e os poetas, eles estão na linha de frente da cultura. Eles estão explorando o desconhecido simbólico da humanidade, traduzindo isso numa narrativa, e essa narrativa é interpretada pelas pessoas que a leem, e isso gera culturas, práticas, até mesmo religiões, às vezes. Sim. Isso gera uma civilização. Os poetas estão sempre na vanguarda, né? Sim. Sigmund Freud já falava, né? Todo lugar que eu fui, um poeta já tinha passado por lá antes. Sim. E isso daí de interpretação também é muito importante, pois um dos meus cantores favoritos, que eu fui no show dele esse ano de 2025, que é o Hozier, ele... Qual? Hozier. Ah, ó, sim. Ele é um irlandês, que ele faz meio que um indie pop, por assim dizer. Eu considero ele também um poeta, porque ele é um lyricista incrível. E nesse último álbum dele, ele tem umas 4 ou 5 músicas que fazem menções diretas à Divina Comédia. Ele tem uma, acho que a última, que é First Light, que é sobre o último céu. Ele tem uma chamada de Francesca, que é uma das histórias que tá no Círculo da Luxúria, que também tem Tristão e Isilde, Isolda, que é um mito arturiano. Ele tem uma das minhas músicas favoritas do álbum, que é... eu não lembro agora o nome dela, mas fala sobre Virgílio. E fala sobre a interpretação dele de Virgílio. Porque ele fez uma música falando de como ele se sentiu triste vendo Dante abandonar Virgílio. Que é o que, na verdade, é muito interessante essa progressão, porque, de novo, é uma progressão da vida humana. Exato. Então, assim, eventualmente você abandona, por assim dizer, os seus mestres quando você já extraiu o que você precisava, não necessariamente numa relação apenas utilitarista. Sim. Mas eles estão ali para facilitar transformações na sua vida. E quando essas transformações acontecem, você tem outros objetivos e você vai seguindo em frente. E eventualmente você pode se tornar o mentor de outra pessoa também. E quando Dante abandona Virgílio, por assim dizer, aí ele começa a ter a relação com a Beatriz. Exato. Mas olha isso, que coisa muito legal. Um cantor, em 2020, pronto, escreveu em 2023, 2024, fez uma música, um cantor irlandês, fez uma música sobre um clássico italiano, falando sobre a experiência dele lendo 2 estrofes desse livro. E isso é um poder de um clássico. Ou, por exemplo, com a Odisseia, se não me engano, Symphony X fez um álbum inteiro falando sobre a Odisseia. Sim. Uma banda de metal progressivo. Tipo, os clássicos, eles transcendem tudo, não apenas o tempo. Até mesmo nas suas próprias condições. Transcendem até mídia. E é interessante o que você falou, porque uma das leituras simbólicas que é comum se associar à figura do Virgílio é também o do intelecto. Ele representa os mestres intelectuais, né? Então ele é uma representação da própria razão até certo ponto. Porque é interessante, porque significa que a razão conseguiu levar Dante pelo inferno e pelo purgatório. Sim. Mas Beatriz, olha que interessante, Beatriz é um termo que significa bem-aventurada. Ela é uma representação da própria fé. Então chega um ponto em que a razão é bastante. Quando você tem que atravessar a fronteira do purgatório para o paraíso, o que te move é a fé. O que te move é a fé. Porque a fé é algo que a razão, o intelecto, ele tem seus limites. Ele é uma ferramenta de apreensão da realidade para você construir seus modelos de realidade e conseguir atuar no mundo. Mas ele tem um limite, que é a própria realidade. Depois disso que você tem fé, você tem aquele salto de fé. Sim. E Dante está mostrando isso pra gente também. O salto de fé é importante. Quanto mais próximo do sumo bem ele vai chegando, mais saltos ele tá dando. Sim. E eu acho que uma coisa que eu me senti meio merda sabendo foi que nessa palestra também esse doutor, ele mencionou que pro Dante não era um livro completo. Muito. Que ele terminou de escrever, aí ele meio que morreu, mas ele tava com um plano, tipo, tinha anotações dele falando que gostaria de
arrumar algumas coisas. Muitos autores clássicos, eles não tinham essa ubris de achar que eles eram os maiores pensadores da humanidade, né? Virgílio queria queimar a Eneida. São tão Kafka tentou queimar todos os escritos dele e o irmão dele que salvou isso de acontecer, né? Sim. São Tomás de Aquino, ele falou que a obra dele da vida toda, que é a Suma Teológica, que são 4.300 páginas de filosofia e de exercícios da lógica, eram palha e que não se comparavam à realidade e que ele pediu para que E boa parte da filosofia ocidental vem. E ele pediu para... a obra dele fosse queimada também, como palha. Então, Bem, então acho que sobre a Divina Comédia, acho que é isso. Sim. Mas é uma obra que balizou muito do meu pensamento. Eu levo Dante comigo pra lá e pra cá. E ele sempre vai estar aqui comigo. E esse eu acho que é um bom É. ponto. A nossa grande jornada. Inferno, purgatório e paraíso. Sim. Então assim, E dá uma chance ideia. eu gosto muito dessa ideia também, porque, como você falou, e a gente também falou no episódio do sofrimento, tem muitas coisas que você não consegue raciocinar e racionalizar sem ter sofrido também. E sobre ter visto o sofrimento. E o Dante Liver, as imagens que o Virgílio cria em cada círculo são tão geniais, tipo, o círculo é o círculo da luxúria, que é do Vale dos Ventos. Sim. As pessoas elas foram mortas, sei lá, elas foram mortas, o grande pecado foi a luxúria, elas foram levadas por ventos da emoção e tornaram elas impossíveis. Qual o círculo? Um vale com ventos cortantes. cada anel destinado a punir um determinado pecado é também uma descrição do próprio pecado. Então, o primeiro anel, ele é o anel dos indecisos, daquelas pessoas que não tinham pé, que não entendiam tudo. E a punição delas era serem condenadas a eternamente seguir um estandarte em branco. Por quê? Quando você não tem uma fé específica, você segue qualquer coisa. Então eles marchavam em círculos por toda a eternidade, se desgastando, se destruindo. E ele foi vendo o sofrimento de cada um, que no final fez ali a alma dele acender. E que também fala muito com conceitos budistas também, que eu já mencionei antes. Então, é universal. Universal.